dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Glorificai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu.
Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma das páginas mais bonitas da Sagrada Escritura, o Evangelho de São Lucas, que narra então este momento do encontro dos discípulos do povoado de Emaús com o próprio Jesus, que vem caminhando ao seu encontro. São Lucas nos orienta, nos situa sobre o dia em que acontece então esse encontro. Foi o mesmo dia da ressurreição, né? São Lucas diz, naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Então ele se refere ao dia mesmo da ressurreição, mas agora na tardezinha desse dia. Estes discípulos provavelmente saíram ali do seu povoado e começaram a seguir Jesus quando ele arrebanhava então as pessoas para junto de si, para ouvirem a sua palavra, o anúncio do reino de Deus. E no entanto, pairava sobre muitos, a prova disso é a própria palavra dos discípulos, que depois abordados por Jesus, eles dizem que, olha, nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel. Então muitos tinham ali uma concepção talvez diferente do messianismo de Jesus, do que ele veio realizar. Alguns esperavam que ele fosse apenas um rei político, um governante, alguém que viesse de fato para tirar o povo de Israel do jugo opressor dos romanos. Não entenderam ainda muito bem sobre qual era a missão de Jesus, né? Recordo uma palavra do Papa Emérito Bento XVI, que ele dizia: Jesus ele não veio a esse mundo e acabou com a fome, né? Ou seja, 2000 anos depois que Jesus veio, ainda existe fome nesse mundo, nesta terra. Jesus veio a esse mundo e não acabou com as guerras. É verdade, ainda hoje existem tantas guerras no mundo, tanto sangue derramado. E ele dizia: e o que foi que Jesus veio fazer então nesse mundo, se não veio nos trazer a paz, se não veio acabar com a fome, tirar o homem da sua miséria material? E o Papa dizia: ele veio nos dar Deus. E só por causa da dureza do nosso coração nós achamos que isso é pouco. Ele veio nos dar Deus, né? Então Jesus, ao se aproximar daqueles homens, encontra a eles com o coração abatido, tristes, né? O seu aspecto, a sua imagem eram de homens que estavam ali realmente decepcionados, né? Voltavam para casa ali como que acabrunhados por
uma dor, por uma queixa, né? Uma decepção imensa, né? E quando Jesus se aproxima e pergunta: o que vocês vão conversando pelo caminho? Eles dizem: olha, você é o único peregrino de Jerusalém, estava por lá nesses dias, que não sabe o que aconteceu. Deus é o único que sabe de fato o que acontece na nossa história, na nossa vida, né? Então sempre existem duas versões da história. A versão que nós conhecemos, que é sempre muito limitada, e a versão de Deus, que conhece tudo, as intenções do coração, que conhece toda a história e não apenas um lado parcial dela. Aqueles homens achavam que Jesus, eles ainda não sabiam que era o próprio Senhor, mas eles achavam que aquele peregrino que se ajuntou a eles da caminhada não sabia o que tinha acontecido. Mas ele era o único que sabia de fato toda a história, o que de fato havia acontecido. E Jesus pergunta: o que foi que aconteceu? Padre, se Jesus sabia, então por que ele perguntou? Porque ele quer ouvir a nossa história também. Ele quer ouvir o que nós temos para dizer a ele. Por isso aí o poder também da oração, né? De que nós, mesmo sabendo que Deus entende a nossa vida e que Ele sabe, Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que nós tenhamos a capacidade de nos expressar diante dEle, de falar com Ele. Ah, Padre, mas diante dessa situação que nós vivemos, de tanto sofrimento, né? Será que ainda preciso dizer a Jesus? Precisa. É assim que a gente estabelece comunhão, amizade, intimidade com as pessoas, quando a gente fala com elas. E Jesus quer nos ouvir. Apesar de que nem sempre o que nós dizemos é a verdade, né? Apesar de que nem sempre o que nós dizemos é a história toda, como nós dizíamos há pouco. Então eles começam a dizer: olha, Jesus de Nazaré, que foi um grande profeta que surgiu no meio do povo, nós esperávamos que fosse libertar Israel, mas os chefes do povo o prenderam, o mataram. Alguém até foi lá do nosso grupo, algumas mulheres lá no túmulo dele, acharam o túmulo vazio, nos deram um susto, disseram que tinham roubado o corpo dele. Depois alguns discípulos foram lá, disseram que ele tinha ressuscitado, mas o fato é que ninguém o viu, né? A ele mesmo ninguém viu. Ou seja, às vezes nós fazemos uma dura crítica à falta de fé aparente de São Tomé, né? Que dizia: olha, se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. Mas ele não estava sozinho, né? E até os dias de hoje, quantas pessoas também têm essa mesma síndrome, né? De tocar e ver, né? Onde a fé parece ser algo sempre assim muito, muito secundário e deixado de lado. O que é importante é o pão material, o que é importante é a saúde corporal, o que é importante são aquelas necessidades que se vê, que se toca, aquelas realidades mais materiais, né? E aí as coisas de Deus, aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, essas coisas vão sendo deixadas de lado. Por isso, tantas vezes em certos discursos, nós compreendemos apenas que ali se vê um anseio muito grande em preservar apenas um aspecto da vida, né? Aquele que é o aspecto meramente biológico, material. Enquanto nosso Senhor, Ele veio nos dar vida plena, vida em plenitude, vida em abundância, e não só em um aspecto ou outro, mas em todos os aspectos, né? Então Jesus, Ele se importa com o homem todo. Então começa ali a explicar as Escrituras, de dizer que a sua entrega, a entrega do Filho do Homem, mesmo tendo padecido na cruz, mesmo dando o seu corpo para ser pregado ali na cruz, mesmo derramando o seu sangue, aquele foi um sacrifício que Deus queria para salvar a humanidade, né? E Deus queria, e Deus quis, e anunciou isso por meio dos profetas, por meio de todas as Escrituras do Antigo Testamento, né? Então quando chegaram no povoado, Jesus fez de conta que ia mais adiante, né? Aquele faz de conta de quem espera o nosso convite, né? Jesus nunca quer se afastar de nós, né? Por isso é interessante esta palavra de Lucas, né? Que diz: Ele fez de conta que ia mais adiante, como que para dizer assim que Ele não quer ir mais adiante sem nós, né? Ou Ele quer nos levar consigo,
para junto de si, ou Ele quer permanecer conosco. Mas Ele nunca arromba a nossa liberdade, Ele espera o nosso convite, né? Fica conosco, Senhor, disseram então eles, e o Senhor permaneceu. E quando o Senhor, então, sentado à mesa, ali naquele lugar de intimidade, de proximidade, de comunhão, parte o pão, os mesmos gestos da última ceia. Então eles conseguem compreender como que ali, agora numa visão, seus olhos se abriram e eles reconheceram que era o Senhor. O reconheceram ao partir o pão. Por isso é que nós prezamos tanto, meus irmãos e irmãs, pela Eucaristia. Porque é aqui nesse altar que o Senhor se dá a conhecer. É verdade que o Senhor caminha conosco em todos os lugares. É verdade que o Senhor também pode ser encontrado lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, no irmão sofredor, em tantas situações da nossa vida. Mas é aqui na mesa da Eucaristia que, de fato, de uma forma excelente, perfeita, plena, o Senhor se dá a conhecer e se entrega a nós. Por isso nós não podemos relativizar. É interessante que talvez alguém de outras religiões, de outra fé, que professam outra fé, outros líderes religiosos, né, possam dizer que, olha, Deus pode ser encontrado lá na nossa casa, lá no nosso quarto. Eles creem assim, eles não têm Eucaristia. Mas um católico não pode usar esse mesmo discurso, que o Deus que nós prestamos culto, adoração, não está no templo. Ele está sim. Isso é fé católica. Quem não crê assim, perdeu a fé há muito tempo. O nosso Deus, Ele se encontra no nosso templo sim. O que é o sacrário? O que é o nosso tabernáculo? O que tem ali? É um símbolo? É um sinal? É apenas um lugar de espiritualização ou sei lá o quê? O que é que tem ali no sacrário? Não é o nosso Deus? Essa não é a fé da igreja? Pois é, às vezes nos falta fé e compreensão para que também a gente possa anunciar ao mundo essa verdade e não sermos levados pela maré, né, de uma forma assim tão passiva, né, como se de fato nós não crêssemos naquilo que a igreja nos ensina, naquilo que é a realidade deixada por Cristo. Então peçamos, né, nessa manhã que o Senhor permaneça conosco, fique conosco, nos ajude na nossa caminhada, na nossa tristeza do dia a dia, para que reconhecendo o Senhor ao partir o pão, alimentados pela sua palavra, pela Eucaristia, a palavra que se faz carne, nós possamos nos alegrar e anunciar essa alegria aos nossos irmãos, como fizeram depois os discípulos de Emaús. Vamos agora fazer o nosso ofertório, ofertar, entregar nossa vida no altar de Deus. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus. Gente se doa, dom que se esmola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação, nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo André Vital e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com o pão sem fermento, o pão da verdade e da integridade. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, para a comunhão, nós formaremos uma única fila aqui no centro. Então, a coroinha vai estar com o álcool aqui logo no primeiro banco. Você apresenta suas mãos para ela higienizar. Primeiro você desce sua máscara. Apresenta as duas mãos para receber a Eucaristia. Comunga. Repõe a máscara e voltem pelas laterais, né? Para não voltar pelo mesmo corredor estreito. Tá? Então vamos fazer esse momento com muita tranquilidade, né? Para que haja também um distanciamento na fila, enfim, né? Seja o momento da comunhão também um momento de oração, né? Voltando para os nossos lugares, cantando, rezando, a gente também pede ao Senhor que fique conosco. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz, precisas despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa universal, no mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia.
Páscoa sagrada, vitória sem igual. A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó noite batismal, de tuas águas puras nasce novas criaturas. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz, precisa despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa universal, no mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar agora o 6º dia da nossa novena, a Divina Misericórdia, voltados aqui para o quadro de Jesus misericordioso. Jesus pede à irmã Faustina, Santa Faustina Kowalska, que hoje traz-me as almas mansas e humildes, assim como as almas dos pequeninos, e mergulha-as na minha misericórdia. Estas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas confortaram-me na minha amarga paixão da agonia. Eu vi-as como anjos da terra que vigiarão junto dos meus altares e sobre elas derramam enormes torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de acolher a minha graça. Favoreço as almas humildes com a minha confiança. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Recebei na morada do vosso tão compassivo coração as almas mansas e humildes, assim como as almas dos pequeninos. Estas almas põem em êxtase todo o céu e são a especial predileção do Pai Celeste. Diante do trono de Deus, são como um ramalhete cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm permanente morada no coração tão compassivo de Jesus e estão continuamente a cantar o hino do amor e da misericórdia por toda a eternidade. Amém. Eterno Pai, atendei com olhar de misericórdia as almas mansas e humildes, assim como as almas dos pequeninos que estão encerradas na morada do coração tão compassivo de Jesus.
Essas almas tornaram-se as mais semelhantes ao vosso Filho. O aroma destas almas eleva-se da terra até ao vosso trono. Ó Pai de misericórdia e de toda bondade, eu vos imploro pelo amor e pela complacência que tendes nessas almas, que abençoeis o mundo inteiro, para que todas as almas cantem juntas o louvor da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Muito bem, então durante o dia, vejam um tempinho, para rezar o texto da misericórdia e complementar então a nossa novena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou. Aleluia, não há tristeza e nem temor. Aleluia, o caminho que Ele traçou. Aleluia, nos convida a caminhar. Aleluia, o Senhor ressuscitou. Aleluia, não há tristeza e nem temor. Aleluia. Vamos cumprir nossa missão. Não pode levar esse papel, eu tô cheio de papel.